Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana no dia 17 de junho de 2022. Talvez este seja o vídeo mais importante gravado aqui no canal até hoje, onde que eu vou mostrar para vocês se o movimento atual das bolsas americanas e no Brasil é uma oportunidade ou uma armadilha. Eu fiz um estudo aprofundado nos últimos 2 dias e queria mostrar para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o habitual em virtude desse estudo que eu fiz nos últimos 2 dias para mostrar para vocês, tá? Sempre aquele nosso disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, o que a gente vai ver no nosso conteúdo? Nós vamos mostrar que tanto a Nasdaq como o S&P estão no campo de bear market. Vou comentar sobre a Super Quarta que aconteceu no dia 15 de junho. Se estamos a caminho da recessão nos Estados Unidos. Renda fixa no Brasil, oportunidade ou não. Desempenho das commodities nessa semana. Aqui o mais importante, né? Se os preços atuais da bolsa americana e da bolsa no Brasil é uma armadilha ou uma oportunidade. Eu vou mostrar para vocês alguns estudos e opinião de outras pessoas. Saldo estrangeiro na B3, dólar e situação do Ibov. Se a gente confirmar, eu estou gravando aqui na sexta tarde, né? No dia 17. Por enquanto a gente está trabalhando abaixo dos 100 mil pontos. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês se perdemos ou não. Caso a gente perca, a gente pode estar buscando os 93. Será? Nós vamos discutir isso no vídeo. Bom, então a primeira coisa, né? A Nasdaq já vinha no bear market, né? Ela fez o último topo em novembro do ano passado e desde então vem caindo. Caiu mais de 20%, bateu em 30%, recuperou em pouco e essa semana bateu mais de 35% de queda. Já o S&P, nessa semana, ele caiu mais de 20%, quase 25%, o que configura um bear market. Lembrando que o S&P, o último topo foi em janeiro, tá? Então lá, então aqui no S&P, nós chegamos a bater quase 4.800 e nessa semana nós trabalhamos abaixo dos 3.700, tá? Bom, vamos falar sobre a Super Quarta. Então, na quarta-feira, a gente teve o aumento do juros nos Estados Unidos, foi o maior aumento de juros em 20 anos, tá? 0,75, e passou a taxa de juros do FED passou de 1,5 a 1,75. Lembrando que nos Estados Unidos tem esse range curto, né? Aqui no Brasil a gente aumentou para 13,25, o que era mais ou menos um consenso. No FED, até 10 dias atrás, a gente esperava aumento de 0,5% e veio 0,75, tá? Em virtude disso, os bondes, né, os juros de 10 anos subiram, chegou a bater 3,50 no meio da semana e hoje, até na hora que eu li agora, estava em torno de 3,24. Então ele teve um pico e agora recuou, tá? Eu venho mostrando para vocês desde o começo do ano, né, quando os juros ainda estavam por volta de 1,5, que a gente ia buscar a faixa dos 3,2. E há uns 2 meses atrás, o Pedro Cerise, da Inversa, né, ele comentou num vídeo público no YouTube que ele acreditava que os juros nos Estados Unidos poderia ir a 7%. Naquela época todo mundo achou que era uma previsão pessimista, mas hoje a gente está vendo que isso é perfeitamente possível. E por que a gente está tendo aumento de juros nos Estados Unidos? Por causa da inflação. Em janeiro a gente teve 8% de inflação e agora em maio, com 1% em maio que subiu, foi para 8,6%. Isso aqui que deflagrou a queda mais acentuada dos índices americanos nas últimas 2 semanas. E o grande vilão, né, da inflação é o petróleo, né? Eu estava vendo um vídeo, né, do Marink, ele comentando, né, que esse preço do petróleo é uma grande transferência dos produtores
dos grandes produtores de petróleo para os consumidores, né? Então países, por exemplo, como a Arábia Saudita, estão tendo um superávit muito bom por causa do petróleo, porém, Estados Unidos, Europa, até mesmo no Brasil, a gente está vendo que isso está pesando fortemente sobre a inflação. Já comentei com vocês também que, segundo Larry Williams, a gente está muito próximo da inflação, do pico da inflação, né? Isso no estudo de ciclos, né? Eu particularmente achava que a gente teria feito o pico já em abril, mas não. A gente fez um novo pico em maio e pode ser que aconteça de um novo pico agora em julho. Porém, a gente com certeza não, né? Não existe isso, né? Mas a gente está muito próximo desse ciclo de alta nos Estados Unidos. Recentemente, o Larry gravou um novo vídeo, né, nesse canal, falando que realmente ele acredita que a inflação vai ceder no segundo semestre. Bom, então, Bolsa Americana, curto prazo, continua a tendência de baixa, nós perdemos os fundos, tá? Que eu vou mostrar para vocês, e numa tendência de baixa, perder o fundo, o mais provável é a gente fazer mais fundos, tá? A gente vai estudar isso melhor. Bom, recessão. Por que isso é importante? Num bear market, como a gente está vivendo, quando a gente não tem recessão, ele geralmente é curto. Porém, se a gente tiver uma recessão, esse bear market pode durar muito tempo, tá? Inclusive, eu esqueci de colocar aqui nessa aula, né, que no estudo feito dos últimos 120 anos, né, nos últimos, acho que 20 bear markets, eles têm duração em torno de 300 dias, né, menos de um ano, duração média, obviamente, e queda em torno de 37%, tá? Perceba que a gente já tem uma duração menor, porém a queda já é maior que a média dos últimos 100, 125 anos, tá? Bom, qual que é o problema da recessão? A recessão, ela vai gerar uma menor atividade econômica, o que determina aumento do desemprego e queda no salário. Esses dois fatores levam a massa salarial reduzida, que vai diminuir o consumo, vai diminuir as vendas das empresas, menos lucro para as empresas, novo valuation. Ou seja, se a empresa tinha uma expectativa de valuation X, ela vai ter um valuation menor. Tá? E isso é um ciclo perverso, né, da economia. Isso aqui eu já mostrei para vocês também, né, que o Larry Williams fez uma correlação entre a taxa de juros dos Estados Unidos, a taxa efetiva, e os períodos de recessão. Ele comenta que a recessão sempre vem após o Fed subir os juros, aí quando ele começa a recuar os juros, que vem a recessão. A gente ainda está no começo da subida, então, por esse critério aqui, ó, a recessão está em cinza, né? Nas últimas recessões que aconteceram nos Estados Unidos, sempre aconteceu isso. O Fed começa a subir a taxa de juros, tem o pico daquela taxa de juros, que a gente está longe ainda, e depois tem a recessão. Essa recessão pode ser mais longa, como aqui, ou mais breve, como aconteceu no Covid, tá? Então, segundo esse estudo do Larry Williams, a recessão pode acontecer em qualquer momento nos Estados Unidos, mas que não deve ser agora, tá? Por outro lado, nós já tivemos uma redução do PIB no primeiro trimestre nos Estados Unidos, e se a gente tiver uma redução agora no segundo trimestre, tecnicamente entraria numa recessão já os Estados Unidos, tá? Em virtude disso, a gente tem opiniões divergentes, né? O CEO do JP Morgan recentemente falou que a economia americana está perto de um furacão. Já esse outro investidor, em abril, ele comentou que essa correção era esperada nos Estados Unidos, mas que ele previa um segundo semestre bom ainda, tá? Bom, aqui, então a recessão econômica, ela possivelmente vai vir no segundo semestre ou no ano que vem, né? Agora, resta saber se ela vai ser mais longa ou mais curta. Eu até peguei isso hoje do Twitter, né? Mostrando, né, o dilema do presidente do Fed, né? Porque se ele aumentar muito os juros, vai levar à recessão, o que é muito pior para a população. Mas, se ele não elevar os juros, você vai ter inflação, tá? Então, aqui faz uma figura, né, que talvez ele possa não aumentar tanto esse juro para conviver com um pouquinho mais de inflação, porém evitar a recessão. Passemos então agora para a renda fixa no Brasil. Então o Copom, na última quarta-feira, elevou os juros para 0,5%, que era amplamente esperado pelo mercado.
tá? Então perceba aqui que a gente está num patamar alto, mas ainda não superior àquele que aconteceu no fim de 2015, que é 14,25, tá? Bom, e aí? Tivemos o fim do ciclo da alta? A gente esperava que talvez sim, 13,25 seria o fim. Mas o Banco Central do Brasil deixou em aberto que talvez a gente ainda pode ter um próximo momento na próxima reunião, em torno de 0,50 ou 0,25, tá? O mais importante é que a gente está muito perto desse ciclo de alta. A gente vai ver nos próximos slides que se for 13,50, 13,75, até mesmo 14, se a gente não ultrapassar muito além disso, muda-se muito pouco para os ativos financeiros, tá? O mais importante é que a inflação teve um pico em abril, 12,13, e agora foi 11,73, tá? Segundo o Pedro Cerise, da Inversa, ele publicou no Twitter que ele acha que nós fizemos o pico da inflação aqui, tá? Bom, hora de investir ou não? Quem me acompanha no canal, eu tenho comentado nos últimos 40 dias, 60 dias, que eu acho que chegou o momento. Por quê? Percebam aqui que, apesar dessa alta importante dos juros futuros nos últimos dias, tá? Chegando inclusive superando os 13% do ano passado, a gente vai ver que as taxas no Tesouro Direto, percebam aqui, ó, no dia 13, em torno de 12,60, depois no dia 27, 12,16, depois 12,63 e depois 12,62, tá? E agora 12,74. Então, apesar de a gente ter tido esse aumento na taxa de juros, a variação no Tesouro Direto ela é pequena. Então, na minha opinião, acho que chegou a hora da gente ter Tesouro pré-fixado e Tesouro Inflação. Faça isso aos poucos, né, que você vai pegar uns juros médios, né? Quem começou a comprar desde lá, perceba que comprou a 12,60, depois um pouco menos, agora um pouco mais, e agora 12,74. Ah, pode chegar a 13? Pode, mas eu acho que vale a pena a gente já garantir essas taxas, tá? Bom, quem quiser assistir essa aula no meu canal, ficou muito legal, para quem quiser comprar diretamente Tesouro Direto. Gravei essa aula também recentemente, ficou muito legal, tá? Sobre fundos de investimentos, que inclusive eu falo de fundos de investimento em renda fixa. Também ações, multimercado e DI. Vou deixar o link para vocês, tá? Bom, commodities, uma atualização bem rápida, né? As commodities continuam em alta, né? Apesar de um pequeno recuo nessa semana. O ouro, que é interessante, né? A gente sempre coloca na cabeça que quando o mercado cai muito, o ouro deveria subir. Isso não aconteceu, né? O ouro está relativamente estável. Obviamente, quem tem ouro em carteira, pelo menos não perdeu dinheiro, que ele ficou relativamente estável. Mas esperava-se que, com essa queda forte do mercado acionário, que o ouro tivesse uma cotação mais alta, o que não aconteceu. Nessa semana, o petróleo caiu um pouco, e se isso consolidar, seria muito bom para a inflação e para as taxas de juros, né? Porém, durante a semana, eu li alguns relatórios e algumas pessoas que, se o conflito persistir na Ucrânia e o embargo ao petróleo russo, a gente pode ter aí, ver o barril de petróleo bater 135 até 150, tá? Dólares o barril. Soja caiu um pouquinho, o trigo caiu um pouquinho. Resumo das commodities que a gente vem falando, né? Estão em patamares altos, mas com essas pequenas oscilações. Se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva, né? Tem muito conteúdo legal lá e ajuda o nosso trabalho. Bom, desempenho das bolsas americanas, tá? Aquilo que eu já tinha comentado, a gente claramente está numa tendência de baixa, já num bear market, a Nasdaq e o S&P, perdemos o último fundo e aí o mais provável é que a gente vai continuar fazendo novos fundos. Ibov seguiu o mesmo movimento, na quarta não tinha perdido o fundo, e hoje perdeu, porém, até agora, no finalzinho do pregão, estava tentando uma recuperação que eu vou mostrar no final do vídeo, se a gente teve ou não essa recuperação e fechamento acima dos 100 mil pontos. O ideal é que o Ibovespa feche acima dos 100 mil pontos. Aquilo que a gente mostra, né? Numa tendência de baixa, a gente vai ter topos e fundos descendentes, tá? Então, nos Estados Unidos, a gente perdeu o fundo, Dow Jones fez um novo fundo, S&P perdeu o fundo, novo fundo nessa semana,
e a Nasdaq a mesma coisa, tá? Bom, na semana passada eu mostrei esse slide, né? Que era isso aqui, um estudo da Empíricos, né? Que fez o PL das Nasdaq nos últimos 12 meses, né? PL de 12 meses nos últimos 5 anos. E aí a gente percebe que o PL fez alguns picos lá em torno de 40, estava muito cara a bolsa, e veio recuando, chegou a 25, tá? Chegou a 25 no mês passado. E eu coloquei isso aqui, S&P 3.700, 3.500, a gente estava em torno de 3.900. E hoje o S&P bateu 3.600 e alguma coisa, tá? Então, eu vejo armadilha ou oportunidade na bolsa americana, tá? Vamos ver, vou mostrar para vocês algumas coisas para a gente chegar às nossas conclusões. Bom, o Felipe Miranda da Empíricos, né? Ele publicou recentemente um relatório que ele coloca, que ele replicou um estudo aqui do Goldman Sachs, tá? Que aqui ele coloca, faz uma relação entre o lucro atual e o lucro futuro e também a projeção do S&P. Então, para o Goldman Sachs, a gente poderia ter um recuo até 3.450 e num cenário pior, 3.150. Lembrando que nós fechamos agora em torno de 3.600. Ou seja, a gente poderia cair ainda 10 a 15%, tá? Segundo o Felipe Miranda, se o S&P realmente chegar nesse preço que o Goldman Sachs colocou, seria uma grande oportunidade, tá? Mas assim, eu como acompanho o mercado há muito tempo, o que acontece? Às vezes a gente fica esperando um preço ideal e não vai conseguir comprar ali. Às vezes ele vai chegar a 3.300. Então, aqui é o primeiro ensinamento. Eu acho que nessa faixa de 3.600, a gente já está numa faixa compradora. Ah, é para entrar pesado agora? Não. Mas eu acho que quem está de fora pode começar a comprar aos poucos, tá? Bom, outra coisa importante. O S&P, desde o topo de janeiro, ele já corrigiu, tá, em torno de 50%. Eu venho comentando para vocês que, historicamente, os mercados corrigem entre 50% e 61%. Tá? Então, mais uma vez, nós estamos numa faixa que pode ser compradora. Aquele PL das Nasdaq que eu mostrei para vocês, que estava em torno aqui de 25, com essa queda recente das últimas 2 semanas, com certeza já está nesses níveis aqui, que são níveis do Covid e de dezembro de 2018. Então, por preço-lucro, por fundamentos, a Nasdaq está muito perto de ser uma zona compradora. E lá, ó, a Nasdaq bateu agora, nós chegamos muito próximo da correção de 61%, que historicamente é uma oportunidade de compra, tá? Já o Dow Jones, o que aconteceu? Ele subiu, depois da queda da pandemia, ele subiu bem menos que as outras bolsas, bem menos. Então agora ele caiu também bem menos, tá? Isso era esperado, tá? Que são as empresas mais tradicionais. Percebam aqui que a gente está trabalhando aqui o Dow Jones praticamente em cima dos preços pré-pandemia. Então eu imagino que aqui o Dow Jones possa fazer um fundo para um prazo de alguns meses, tá? Olha aqui que eu peguei hoje do Profit meu. Isso aqui é o topo pré-pandemia, olha lá que nós encostamos nele, e aqui na média de 200, tá? Então, graficamente, em conjunto com os fundamentos que eu comentei para você, parece que a gente está numa zona que a gente pode fazer um fundo intermediário, tá? Por outro lado, vamos ver que dentro dos índices que eu comentei, algumas ações tiveram um comportamento bem diferente. Por exemplo, as ações do Facebook, depois, na pandemia, elas dispararam, chegaram a bater aqui 380, despencaram, inclusive perdendo os preços pré-pandemia e buscando aqui o fundo da pandemia, de março a abril de 2020. Caiu de 380 para 160, mais de 50%. Olha a Netflix, caiu mais ainda, de 700 para 170. Tá? A Amazon,
buscou aqui, ó, o topo pré-pandemia. Ou seja, aquela exuberância, aquele PL excessivo foi corrigido em várias ações, tá? Mesmo que os índices tenham caído um pouco menos, algumas ações caíram muito, tá? O Google já caiu mais, já caiu menos, tá? O Google teve uma correção aqui, ó, ele chegou a bater 3 mil e pouquinho e caiu 30%. E a gente vai ver o porquê disso. Olha lá, Apple bateu 180, fechou 130, queda superior a 20%, mas menor do que a do Google. E a Microsoft a mesma coisa, tá? O porquê? Os preços no longo prazo, eles vão seguir os resultados. Como essas três empresas, Google, Apple e Microsoft, ainda têm resultados formidáveis, elas apanharam muito menos do mercado do que as outras empresas, tá? Então isso aqui é importante. Tenho mostrado para vocês que nesses níveis a gente tem uma zona compradora, mas não é para todas as ações. A gente vai ter que fazer uma grande seleção, tá? Obviamente aqui eu mostrei algumas ações. Olha as ações da Nike, né? Que é do Dow Jones. Buscou aqui, ó, o topo pré-pandemia, tá? Já devolveu toda a alta no pós-pandemia. A Disney, que eu vou mostrar para vocês, um dos piores desempenhos, né? A Disney chegou a bater quase $200 a ação, fechou essa semana menos de 100, muito próximo do fundo na pandemia. Lembrando que na pandemia a gente nem sabia se os parques da Disney voltariam, né? E os outros canais de geração de lucro da empresa, né? Ah, a situação da empresa não está legal? Tudo bem. Mas será que vai acabar? Fica a minha pergunta para vocês. Então, oportunidade ou armadilha? Tá? Antes de eu dar minha opinião, sugiro para vocês assistirem o vídeo do Marink, tá, que ele colocou. Ele comentando que a gente está no bear market, como eu comentei com vocês, que ele vê oportunidade em algumas ações, só que quem tem caixa hoje, que compre aos poucos. Não precisa ter pressa. Ah, eu vou comprar tudo hoje porque eu fiz fundo. Não dá pra gente saber se fez fundo, tá? Porque a gente tá numa faixa. Outro vídeo legal do Marink para vocês assistirem é que ele fala que ele tem o diretor da Gavical, que é uma das casas de research internacional que faz uma boa análise sobre a China. Ele fala que a gente vai ter uns próximos meses melhores para a economia chinesa, o que pode ajudar o restante do mundo, né? Já tinha colocado isso para vocês, né, que várias gestoras brasileiras aumentaram nas Big Techs, especialmente aquelas que têm melhores resultados, tá? E uma coisa que eu li recentemente, que eu voltei a reler o livro do Warren Buffett, que ele fala, né, que o contestador, no caso o Buffett, né, ele prefere comprar coisas quando estão em momento desfavorável, porque você está comprando boas empresas num cenário macro ruim. Tá? Eu particularmente eu compartilho disso. Eu tenho mais tranquilidade em comprar agora boas empresas durante a crise do que comprar quando elas estão com múltiplos muito elevados. Tá? Então, na minha opinião, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. A gente tem muita oportunidade nessa faixa de preço, tá? Especialmente quando a gente pensa no longo prazo. Porém, não podemos você não pode exagerar. É preciso diversificar e o mais importante, selecionar os bons ativos e comprar aos poucos. Não vai comprar tudo de uma vez, porque hoje o S&P está 3.600, mas ele pode chegar a 3.200 ou menos, ninguém sabe, não dá para prever, tá? E no momento atual, a gente tem que priorizar as empresas que já entregam resultado no presente. Por quê? Por causa da taxa de juros. As empresas de crescimento, elas são muito impactadas pela taxa de juros em virtude do fluxo de caixa descontado, tá? Eu nunca coloquei aqui sobre o Bitcoin para vocês, né? Olha lá, o Bitcoin disparou nos últimos 2 anos, bateu quase $70 mil e depois caiu fortemente, né? Na faixa de 20 mil. O que vai acontecer com o Bitcoin? Eu não tenho a menor ideia. Bem sincero para vocês. Isso aqui é um livro que eu nem li, eu peguei da internet, né? Que fala sobre física. Mas para mostrar para vocês que, dentre os vários ativos que despencaram,
Alguns a gente tem mais conhecimento para comprar com a maior tranquilidade e outros não. O Bitcoin pode voltar lá aos 70 mil dólares, mas também pode cair para menos de 10 mil, como no pré-pandemia. Eu realmente não sei, porque ainda é muito incerto os fundamentos das criptomoedas, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm que tomar cuidado, tá? Aqui, aproveitando, falando de livro, né, dos meus livros disponíveis na Amazon. Bom, então vou mostrar saldo estrangeiro na B3 e o dólar. Então, eu já tinha mostrado para vocês no último vídeo que no final de maio os estrangeiros voltaram a comprar e a gente continua, né? Já é uma entrada mais tímida, mas pelo menos aquela saída maciça que aconteceu em abril e no começo de maio terminou, o que é bom para os nossos ativos, tá? O dólar voltou a dar uma subidinha essa semana, né? Mas se a gente colocar em relação à semana passada, a gente teve um aumento aí de 2, 3%, tá? E eu tinha colocado isso para vocês que o dólar estaria mais perto de 6 do que 4, segundo o Roberto, né? Da Clear. Só que eu tive pensando muito recentemente, num cenário como as últimas 2 semanas, que as bolsas despencaram, o esperado do dólar seria ele ter uma disparada, e o que não aconteceu, eu acabei de mostrar para vocês. A gente teve uma alta, mas uma alta tímida, tá? Então, eu estou começando a imaginar que talvez esse overshooting, né, do dólar para perto de 6, talvez não vai ocorrer. Talvez esse valor aqui de 5,20 talvez seja o teto desse ano. E por que disso? Porque os fatores para queda do dólar ou para segurar o dólar continuam fortes. Principalmente preço das commodities, o Brasil é muito exportador, fluxo estrangeiro que eu acabei de mostrar para vocês e o carry trade. Lembrando, Estados Unidos menos de 2%, Brasil 13,25%, o cara pega dinheiro nos Estados Unidos e investe no Brasil, tá? Obviamente, nos próximos meses, o cenário político vai dominar e pode pressionar a moeda americana, tá? Então, a moeda americana está difícil da gente prever aqui no Brasil. Mas, eu, sinceridade, não sei se a gente vai buscar esses 6. Realmente tenho dúvida, tá? Enquanto isso, o dólar no mundo, né? Ele voltou a subir essa semana e aquilo que eu tenho mostrado para vocês, né? Se a gente romper esse 104, a gente vai buscar o 120. Eu até coloquei aqui um gráfico de mais longo prazo, aqui é onde que a gente está hoje. Olha o pico aqui de 2000, né? Tá? Onde o dólar aqui bateu 120. Então, no dólar, frente às outras moedas principais no mundo, ele está em alta e pode ter um bom desempenho, o que pode favorecer o dólar a ficar mais alto aqui no Brasil, tá? Mas essa briga aqui desses dois fatores, de alta e baixa, vai continuar. Bom, para finalizar, eu vou comentar sobre o Ibovespa, tá? Eu acredito que as bolsas nos Estados Unidos ainda vão continuar ditando a situação aqui no Ibov, tá? Esse aqui é o gráfico da semana passada, a gente tinha feito uma barra feia, né? E nessa semana a gente fez uma outra barra feia, tá? Semanal. Aqui eu mostrei essa barra aqui, eu tirei esse slide aqui de mais ou menos 3 horas da tarde, tá? No finalzinho do pregão eu vi que o Bovespa estava tentando recuperar o que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês no Profit, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: nós caímos, tá? Porém, alguns indicadores que a gente usa, indicadores, para quem não tem conhecimento, são alguns dados matemáticos. Se a gente avalia que o fluxo de dinheiro ou se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, para a gente usar se o mercado vai continuar caindo ou não, tá? E aqui, ó, pelo OBV, a gente vê claramente que existe uma divergência. Quando a gente tem essa divergência, é que essa queda, segundo esse indicador, pode ser não sustentável. Outra coisa importante é que a gente está na área de sobrevendido do IFR. O que eu quero mostrar aqui para vocês que o Bovespa está muito sobrevendido e pode ser que a gente repique até de maneira forte, só que ainda dentro de uma tendência de baixa, tá? Bom,
Se a gente realmente perdeu 100 mil pontos, o próximo suporte está só em 93 mil pontos, que é o fundo de 2020 e por projeções de Fibonacci, tá? Se a gente repicar, 103, 108, 115, 121 e o topo histórico, tá? Obviamente, esses alvos mais distantes não acontecem da noite para o dia, tá? Outra coisa importante, eu venho mostrando esse slide para vocês. Olha aqui, o S&P até 2 semanas atrás, ele estava com 71% de alta em 5 anos, enquanto o EWZ, que é um ETF Brasil, menos 21%, tá? Em algum momento esse gap aqui pode ser fechado. Eu atualizei isso ontem, olha lá, o S&P ainda continua com 50% de alta e o Ibovespa com 20% negativo. Então a gente percebe que o mercado americano está corrigindo, o nosso também, só que a correção lá está muito maior, tá? E o mais importante, esse gráfico eu também já mostrei para vocês, tá? Existe uma correlação inversa entre as Big Techs e as commodities. Olha aqui nos últimos anos que as Big Techs subiram fortemente e as commodities pecaram, tá? E agora o mais provável com essa alta das commodities é que as empresas de commodities subam e as Big Techs caiam e esse gap seja fechado, tá? Bom, então o que eu acho? No curto prazo, a gente está numa tendência de baixa, chegou num ponto importante dos 100 mil pontos que eu vou mostrar para vocês a seguir. Os Estados Unidos ainda vão continuar ditando a Bolsa Brasileira. A gente está com um PL muito baixo, porém a situação macro é adversa. Várias empresas indicando recompra de ações, o que mostra que os próprios controladores acham que aquelas ações estão baratas. Por exemplo, eu citei na semana passada a Gerdau, e ela caiu fortemente essa semana, ou seja, aumentou ainda mais a oportunidade, tá? Não é uma indicação. E a gente tem que ser seletivo, tá? Não tem como ser diferente. Então pensem no longo prazo, existem oportunidades, não exagerem na dose e diversifiquem a carteira. Priorizem o value investing, que seria as empresas maduras, tá? E muito cuidado com empresas de turnaround. Eu coloquei aqui para vocês esse artigo aqui publicado de maneira pública, hoje pela Inversa, né? Hoje mesmo, no dia de hoje, falando que a Natura, ela vinha bem, comprou a Avon, fez um follow-on, ou captou dinheiro na bolsa, só que as ações caíram de 60 para 15. Por quê? Essa aquisição da Avon não foi fácil e é uma empresa que está no turnaround. Tá? Então, assim, eu acho que nesse momento adverso, a gente deve evitar esse tipo de empresa. Tá? Hoje eu também assisti um vídeo do Bruce, que é da Nord Research, ele realmente comentando algumas empresas que caíram muito. E ele faz uma análise que mostrando que algumas empresas vale a pena a gente comprar, outras não. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que ser muito seletivo, tá? Busquem a ajuda de bons profissionais. E o mais importante, tá? Priorizem o longo prazo. Priorizem as boas ações e os bons fundamentos. E tenha paciência, tá? Antigamente os americanos ficavam com 8 anos em média com as ações em carteira. Hoje menos de 6 meses. Esqueça isso. A gente tem que selecionar as boas empresas, especialmente nesses momentos, e a gente ficar durante um bom tempo para a gente ter lucros realmente significativos. Vou mostrar agora para vocês o fechamento do Ibov, do dólar e do Dow Jones. Então aqui o Ibovespa já fechou, né? Então lá, a gente perdeu o fundo por pouco, tá? A gente perdeu o fundo, porém claramente entrou pressão compradora no final do pregão. E isso pode mostrar que a gente está fazendo um fundo de curto prazo no Ibov. Outra coisa interessante é o volume. Olha que o volume aqui, ó, é muito maior que o restante. Em geral, esses picos de volume mostram uma mudança de direcionamento. Só para vocês terem uma noção. Depois desse volume aqui, ó, o que aconteceu? O Ibovespa estava subindo. O que aconteceu? Depois ele recuou. Às vezes não é imediato, mas nos pregões seguintes. Então, existe essa possibilidade da gente estar fazendo um fundo de curto prazo. Aquilo que eu mostrei, se a gente perdeu 100 mil pontos, a gente vai buscar os 93. Tá? Aquela divergência do OBV que eu mostrei, e a gente claramente está em cima
da zona de sobrevenda do IFR. O dólar fechou a 5,16, o dólar futuro, né? Praticamente na máxima da semana, mas aqui, ó, gente, se vocês olharem, com volume menor, né? Com volume menor, tá? Então, a gente tem que ficar atento aos 5,20, que pode segurar o dólar. E por último, eu quero mostrar para vocês o fechamento do Dow Jones, tá? Então, o Dow Jones, ele fechou naquela zona, que essa linha azul, vocês já viram, quem viu o vídeo, que é o topo pré-pandemia. Então, o Dow Jones também está mostrando que a gente está numa zona que pode ser um fundo de curto prazo, inclusive com o volume financeiro acima da média, tá? Então, finalizo aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, tá? O mercado, no futuro, a gente não tem como prever. A nossa ideia é sempre selecionar bons ativos, pensando no longo prazo, para que a gente tenha um ganho acima da média, tá? Compartilhem o vídeo, dê um like, se inscrevam no canal e até uma próxima. Muito obrigado.